Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 13 de agosto, estamos no sábado da 19ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de Ezequiel, capítulo 18, versículos de 1 a 10, versículo 13, versículos 30 a 32. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Que provérbio é esse que andais repetindo em Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados? Juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já não haverá quem repita esse provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem. Tanto a vida do pai como a vida do filho são minhas. Aquele que pecar é que deve morrer. Se um homem é justo e pratica o direito e a justiça, não participa de refeições rituais sobre os montes, não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não desonra a mulher do próximo, nem se aproxima da mulher menstruada, se não oprime ninguém, devolve o penhor devido, não pratica roubos, dá alimento ao faminto e cobre de vestes o que está nu, se não empresta com usura, nem cobra juros, afasta sua mão da injustiça e julga imparcialmente entre homem e mulher, se vive conforme as minhas leis e guarda os meus preceitos, praticando-os fielmente, tal homem é justo e com certeza viverá, oráculo do Senhor Deus. Mas se tiver um filho violento e assassino que pratica uma dessas ações porque fez todas essas coisas abomináveis, com certeza morrerá. Ele é responsável pela sua própria morte. Pois bem, vou julgar cada um de vós, ó casa de Israel, segundo a sua conduta, oráculo do Senhor. Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não terdes ocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração novo e um espírito novo, porque haveis de morrer, ó casa de Israel, pois eu não sinto prazer na morte de ninguém, oráculo do Senhor. Convertei-vos e vivereis. Meu irmão, minha irmã, o problema da responsabilidade pessoal e da solidariedade entre as pessoas não são simples. O filósofo Leibniz considerava que cada um de nós é uma mônada, ou seja, como uma espécie de átomo espiritual isolado, sem nenhuma solidariedade com os outros. Na Bíblia, por outro lado, encontramos um senso forte de solidariedade na família, na tribo, no povo. Quando o Senhor se revela solenemente a Moisés, ele se apresenta como Deus que conserva o seu favor por 1000 gerações para aqueles que observam os mandamentos, mas castiga a culpa dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Essa declaração divina confirma o princípio da incidência das nossas ações na vida do nosso próximo, mas sublinha também que Deus faz prevalecer muito mais a incidência do bem para as gerações sucessivas. A leitura de hoje começa com uma afirmação impressionante. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. A consequência que as pessoas tiravam desse provérbio era de que não adiantava se converter e se esforçar em ser justo, pois todos devíamos sofrer os castigos pelas culpas alheias. O profeta Ezequiel luta contra essa mentalidade fatalista, afirmando fortemente o princípio da responsabilidade pessoal. Vou julgar cada um de vós segundo sua conduta. Ezequiel ainda explica
que se uma pessoa é justa e observa os mandamentos, ela viverá. E se ela gerar um filho violento e sanguinário que comete ações iníquas, esse filho não viverá, malgrado todos os méritos do seu pai. E também o inverso. Se um pai agiu mal, ele receberá o castigo pelos males realizados. Mas o filho, se for bom, não será punido por causa de seu pai. Assim Ezequiel pode concluir: arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não terdes ocasião de cair em pecado. Por isso vale a pena se converter. Deus é justo e não castiga quem não merece. Esse ensinamento é valiosíssimo, mas pode ser mal interpretado, levar ao individualismo do justo. Cada um por si, Deus para todos. Ser responsável e assumir a responsabilidade pelos seus atos não é o mesmo que se preocupar somente consigo. A verdadeira justiça, segundo Deus, não nos leva a ser indiferentes pela salvação dos outros. Jesus lutou contra essa mentalidade farisaica do justo que não quer saber de relação alguma com os pecadores. Pelo contrário, todos devemos nos reconhecer pecadores e acolher a graça divina do perdão para sermos solidários com os pecadores. Ser solidário com o pecador não é ser cúmplice do pecador, mas carregar o fardo do pecado para ajudar o pecador a superá-lo. Foi o que Jesus fez. Ele foi solidário com os pecadores, carregando sobre si o pecado do mundo para vencê-lo em si e vencê-lo em nós. Acolhamos o convite de Ezequiel: arrependei-vos, convertei-vos. Acolhamos também o Espírito de Cristo, que nos impulsiona a ser solidários com os pecadores.